paz do Senhor, tudo bem com vocês? Então, mais um domingo, hoje 26 de abril de 2020, né? Para mais uma videoaula com vocês. A nossa lição de hoje é a lição 4, que fala sobre o dom da fé, né? Essa é a nossa lição de hoje. A base bíblica dessa lição se encontra no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, e também no livro de João, capítulo 11, e os versículos do 40 ao 44. Mas para iniciarmos essa aula, nós precisamos fazer uma oração, não é? Então eu vou convidar o Eric, que seguramente deve estar assistindo essa aula, e eu vou pedir para que ele ore conosco nesse momento, iniciando a nossa aula. Vamos lá, Eric? Querido Deus, te agradecemos, Senhor, por este momento especial de estarmos juntos para aprendermos da Tua Palavra. Te agradecemos por esta manhã, por esta semana que se inicia hoje. Nos abençoe, abre o nosso entendimento para que possamos entender e aprender cada dia mais da Tua Palavra. Em nome do Teu Filho Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Então, lição 4 sobre o dom da fé. Um tema muito importante para nós, não é verdade? E vamos ler o nosso texto áureo, né? Da lição de hoje, que se encontra no livro de Lucas, capítulo 17, versículo 6. Todos já estão com suas Bíblias aí em mãos? Eu vou pedir para que vocês leiam comigo da sua Bíblia. Vamos lá? Lucas 17, 6 diz assim: E ele respondeu: Se a fé que vocês têm fosse do tamanho de uma semente de mostarda, vocês poderiam dizer a esta figueira brava: Arranque-se pelas raízes e vá se plantar no mar, e ela obedeceria. Lucas 17, 6. Vamos ler aí da tela que a tia preparou. E eu vou pedir para o Lael, se ele estiver assistindo essa aula, que ele leia conosco. Vamos lá, Lael? Lucas 17, 6. E ele respondeu: Se a fé que vocês têm fosse do tamanho de uma semente de mostarda, vocês poderiam dizer a esta figueira brava: Arranque-se pelas raízes e vá se plantar no mar, e ela obedeceria. Lucas 17, 6. Todos leram conosco? Acredito que sim, não é? Então, quem disse essas palavras foi o próprio Jesus. Ele estava dizendo isso aos seus discípulos, que fizeram uma pergunta a ele. Na verdade, fizeram um pedido. Os apóstolos pediram ao Senhor: aumente a nossa fé. Ou seja, e aí Jesus responde com essa passagem, não é? Com essa fala. Se a fé que vocês têm fosse do tamanho da semente de mostarda, vocês já viram a semente de mostarda? Vejam que nessa imagem que a tia colocou, nessa foto, tem um grãozinho aí bem pequenininho entre os dedos, né? Vejam como ele é pequena comparando com a cabeça do nosso dedo. É tipo um alfinete, mas ele não chega nem a ser do tamanho da cabeça desse alfinete. É menor que isto, certo? Então, o grão de mostarda é um dos grãos menores que existe. E o próprio Jesus está dizendo: se a fé que vocês têm fosse do tamanho de uma semente de mostarda, vocês fariam isso. Ou seja, diriam para uma figueira brava: arranque-se pelas raízes e vá se plantar no mar. E ela obedeceria. Ou seja, basta ter fé. E coisas impossíveis, não é? Será que uma figueira brava pode se transportar de um lugar para outro do nada assim? Na verdade, Jesus está fazendo uma comparação, não é? E ele diz que se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, se fosse como o tamanho de um grão de mostarda, vocês já fariam isso. Então, Jesus está nos desafiando a usar a nossa fé, não é? Então, e aí nós entramos no tema da lição propriamente dito, e aí nós perguntamos a vocês: o que é fé? O que é que vocês sabem sobre fé, né? Vocês já tiveram alguma experiência
sobre fé, ou com a fé que vocês têm, né? A Bíblia diz em Hebreus 11:1 que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ou seja, eu posso até não ver, não saber como vai acontecer, mas eu acredito e eu espero que isso possa acontecer. Através de quê? Através da fé, né? Então, ela é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, certo? Nós temos a fé salvífica também. O que é a fé salvífica? É aquela que vem da proclamação do Evangelho, que nos leva a receber a Cristo como Salvador. Vamos ver o que está escrito em Romanos 10:17. Se a Amanda estiver nos assistindo nesse momento, eu vou pedir para ela procurar conosco no livro de Romanos, capítulo 10 e versículo 17. Vamos lá, Amanda? Romanos 10:17. Diz assim: portanto, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. Então, a fé vem por ouvir a mensagem que nós já recebemos de Cristo, né? E a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. Então, se nós cremos, né, através da mensagem que nós já recebemos, que Cristo nos salva, que Cristo é o Salvador do mundo, então nós temos essa fé salvífica, né? Porque nós já recebemos a salvação. Efésios 2:8. Eu vou pedir para, se o João Pablo estiver conosco nessa aula, que ele abra a Bíblia em Efésios 2:8, que diz o que, João Pablo? Pois, pela graça de Deus, vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. Então, nós somos salvos por meio da fé, né? E isso não vem de nós, não vem de vocês, mas é um presente, é uma dádiva dada por Deus, certo? Então, essa é a fé salvífica, aquela que nós recebemos como presente de Deus, que é a fé da salvação, né? E que nós acreditamos que Cristo morreu para nos salvar. E entrando especificamente, falando sobre o dom da fé, né, que é um dom de poder. Vocês lembram que na aula passada nós falamos sobre a classificação dos dons? Então, o dom da fé é um dom de poder. Dentre os dons de poder nós temos o dom da fé, o dom de curar e o dom de operação de milagres. Então, o dom da fé é um dom de poder. E o que é o dom da fé, né? É a capacidade que o Espírito Santo nos concede para realizar coisas que vão além da esfera natural da vida, né? Para edificar a igreja. Ela supera e elimina obstáculos, ou seja, aquelas coisas que nós conseguimos do ponto de vista natural como ser humano, como homem, como mulher, né, como adolescente, pré-adolescente, como criança, são coisas que a gente consegue realizar, né, como humanos, né? Mas aquelas coisas que nós não conseguimos fazer, que são sobrenaturais, né? Que às vezes a gente não consegue nem entender como elas acontecem ou aconteceram, essas vêm através do dom da fé. Por exemplo, a tia colocou aí uma imagem em que o pai dá um presente ao filho. Por exemplo, você pediu um presente ao seu pai, tipo um celular. Aí o seu pai tem condições, aí ele vai e compra seu celular. Ou seja, você queria aquilo, mas você, quando pediu, você teve que esperar, teve que confiar, mas seu pai tinha condições, provavelmente, de comprar aquele presente e lhe deu, né? Então, isso é acreditar numa coisa possível, né? De que seu pai tem condições ou tem capacidade de lhe dar um presente, né? Seja ele
qual for. Nesse caso, deu o exemplo do celular. Mas, por exemplo, se você estiver no meio do mar, num barquinho lá, um barquinho bem simples, e o barco começa a se afundar, né? E você fica desesperado, você e as pessoas que estão nesse barquinho que está afundando, enchendo de água, e você não vê outra saída a não ser usar a sua fé para que alguma coisa inexplicável, né, que você não consegue fazer, que o marinheiro, que o capitão do barco, daquela embarcação, né, consiga resolver. Quem é que pode resolver? Deus. Então, assim, é, é essa fé que a gente não consegue explicar determinadas coisas e resolver do ponto de vista humano, que só é possível através do dom da fé, certo? Então, essa comparação, por exemplo, em uma situação delicada, e a gente vai ver até um exemplo da Bíblia que fala sobre isso, certo? Que dá provas de que isso pode acontecer, coisas que nós não podemos realizar como seres humanos, né? Só Deus pode realizar, mas através da nossa fé, né? Através do dom da fé. E essa fé vem para edificar a igreja, não é para o meu próprio benefício. O dom da fé de operação de coisas inexplicáveis e sobrenaturais vem para a edificação da igreja, certo? Esse é um ponto muito importante de destacar. E aí o primeiro tópico da lição fala sobre uma convicção de que agora tudo é possível. Aí, tudo é possível? Como assim, tia Eliane? Né? Então, o dom da fé é uma ação do Espírito Santo que proporciona ao crente uma convicção de que agora todas as coisas são possíveis, certo? E aí a gente vai citar alguns exemplos da Bíblia, certo? Que dão provas de que coisas inacreditáveis, coisas impossíveis de acontecerem, elas são possíveis, né? Através da fé. Não são possíveis porque nós temos superpoderes, porque nós somos bonzinhos para receber. Elas só são possíveis porque elas vêm através da fé, porque são coisas sobrenaturais que só Deus pode realizar, né? Jesus se referiu a esse dom quando disse que se crermos nele e não duvidarmos em nosso coração, faríamos as obras que o Senhor fez e as faríamos maiores ainda, pois Cristo retornaria para a glória. Ou seja, essa foi uma mensagem de ânimo que Jesus, né, falou aos discípulos, e ele disse que, se referindo a esse dom, né, se nós crermos nele e não duvidarmos em nosso coração, nós faríamos as obras que o Senhor fez e as faríamos maiores ainda. Veja que bênção que Deus nos concedeu. Nós podemos fazer coisas maiores ainda do que aquelas que o próprio Cristo fez quando aqui esteve, né? Pois ele retornaria e ele retornou para a glória, para os céus, certo? Então, vejam só, um dos exemplos que nós podemos citar é a ressurreição de Lázaro. Quando Jesus disse para Marta, né, após o seu irmão Lázaro ter falecido, ele disse para ela, respondeu para ela, eu não lhe disse que se você crer, você verá a revelação do poder glorioso de Deus? Ele faz uma pergunta, na verdade, para ela, né? Mas desafiando para que ela cresce naquilo que poderia acontecer, porque pela passagem dá para perceber que Marta estava desacreditada, né? Sem fé de que alguém que já estava morto, já faziam 4 dias, poderia ressuscitar, né? Então, foi esse desafio que Jesus falou para Marta, né? Ele respondeu quando ela disse, mas Senhor, ele já morreu faz 4 dias, fazem 4 dias, e ele já está até fedendo. O que é possível fazer? Mas Jesus disse essas palavras, né? Que se ela cresce, ela poderia ver a revelação do poder glorioso de Deus, né? E aí disse
que retirasse a pedra. E após ser retirada a pedra, o que foi que ele fez? Ele ordenou que Lázaro saísse do túmulo, né? Que ele saísse para fora, né? Então, uma coisa também importante que nós destacamos nessa passagem é que aquilo que nós temos que fazer, a nossa parte como cristão, como ser humano, né? Dentro da nossa capacidade humana, nós temos que fazer. Vejam que ele ordenou a Marta e aqueles que estavam ali naquele momento da, perto do túmulo de Lázaro, ele disse, retirem a pedra. Então aquilo foi uma atitude que eles tinham que fazer. E a parte que eles não podiam fazer, que era ressuscitar Lázaro, quem fez foi Jesus, né? Então, além de fazer a nossa parte, nós temos que ter fé para que coisas inexplicáveis, sobrenaturais possam acontecer na nossa vida, né? O outro exemplo que a gente cita não é a tempestade no mar. Nessa passagem bíblica de Atos 27 e 22, o apóstolo Paulo estava fazendo uma viagem para Roma e começou uma grande tempestade na região onde ele estava, no mar, e as pessoas começaram a se desesperar porque o barco estava se afundando, de fato, né? Então eles perceberam que provavelmente nenhum se salvaria, certo? Mas aí Paulo diz essas palavras, mas agora peço que tenham coragem, ninguém vai morrer, vamos perder somente o navio. Então, mesmo que a gente perca alguma coisa do ponto de vista material, físico, né? Ele afirma nessa passagem bíblica, vamos perder somente o navio, mas ele tinha fé que ninguém ia morrer. E ele trouxe uma palavra de encorajamento. Vejam só, mas agora peço que tenham coragem. Né? Ele estava encorajando aquelas pessoas, todas que estavam naquele barco, com medo, temerosos de que realmente aquele barco iria afundar. E ele dá essa palavra de encorajamento e realmente o barco não afundou, eles se salvaram. Né? E o outro exemplo é a cura de um menino, quando Jesus respondeu ao pai daquele menino: se eu posso, tudo é possível para quem tem fé. Tem umas passagens bíblicas que diz: tudo é possível ao que crê. Né? Então, aquele pai que estava muito desesperado, porque ele já tinha procurado a várias pessoas, inclusive aos próprios discípulos, para que o filho dele, que era uma criança perturbada, era um endemoniado, e não se resolvia, né? Aquele espírito que perturbava aquele menino não era expulso. E aí ele procurou Jesus, né? E nessa passagem aí Jesus ele diz: se tu podes, faz alguma coisa pelo meu filho, né? Ele naquele momento de desespero, o que foi que Jesus respondeu? Se eu posso, claro que ele podia. Primeiro, porque ele tinha fé. Segundo, ele era o filho de Deus. Mas se a gente tiver fé, né, tudo é possível. Né, como Jesus diz aí em Marcos 9 e 23. E aí o segundo tópico da lição diz orando com uma fé sobrenatural. Quem tem uma fé sobrenatural, né, orar com uma fé sobrenatural. Essa oração feita com fé salvará a pessoa doente. O Senhor lhe dará saúde e perdoará os pecados que tiver cometido. Nessa passagem, o nosso irmão Tiago, né, em Tiago 5,15, ele destaca a oração de fé, cooperando para a cura de membros da congregação. Com essa declaração, ele destaca a qualidade fundamental de uma oração eficaz. Muitas orações podem ser proferidas através de palavras bonitas, palavras inteligentes, né? Palavras poéticas, mas a qualidade imprescindível que não pode faltar para a realização de obras sobrenaturais e atos sobrenaturais é a oração regada pela fé, certo?
Então, a oração da fé gera em nós uma confiança na ação sobrenatural de Deus. Então, vejamos nessa imagem aí que um homem muito habilidoso estendeu uma corda, né? Só demonstrando aqui nessa figura, nesse exemplo que a tia está mostrando nessa imagem, esse homem habilidoso estendeu uma corda que atravessava um penhasco, né? Muito alto, e afirmava que passaria de um lado para o outro. E antes dele atravessar, desse homem atravessar esse penhasco através dessa corda, ele perguntou: quem tem fé que posso atravessar para o outro lado? Todas as pessoas levantaram as mãos em sinal positivo, que ele era capaz de atravessar aquele penhasco através daquela corda. Aí ele fez uma segunda pergunta: quem quer vir assentado nos meus ombros enquanto eu passo, enquanto eu atravesso essa corda? E aí, você teria coragem de atravessar nas costas de um homem, né, sobre uma corda e atravessar um penhasco? E agora ninguém levantou a mão. Sabe por quê? Porque esse grupo demonstrou ter uma fé comum e trêmula que não gera confiança. Eles acreditaram que o homem era capaz de atravessar a corda sozinho. Mas quando ele falou que quem acreditava, quem tinha fé, que poderia atravessar com ele, né? Eles não confiaram totalmente. Então, eles não tiveram medo e talvez não confiaram que eles conseguiriam atravessar aquele penhasco através daquela corda nas costas do homem, né? Então, na caminhada da vida, iremos nos deparar com inúmeros obstáculos, né? Só exemplificando como esse aí, que só poderão ser rompidos por uma fé que gera confiança. A oração da fé é aquela que gera em nós e em nosso coração e das pessoas em nossa volta uma confiança na ação sobrenatural de Deus, certo? Somente assim nós seremos capazes de experimentar milagres, de experimentar coisas inexplicáveis, de coisas sobrenaturais que nós, do ponto de vista humano, não podemos realizar, né? Passando ao outro tópico da lição, realizando coisas extraordinárias. Quem pode realizar coisas extraordinárias? Será que nós, como seres humanos, né, normais, podemos realizar coisas extraordinárias, né? Quem gostaria de ter superpoderes ou poderes especiais, né? Às vezes vocês assistem desenhos, filmes, né? E vem aqueles chamados super-heróis que desafiam, né, determinadas situações e realizam coisas aparentemente impossíveis de serem feitas por um homem normal, né, por um homem natural, né? E você sabia que na Bíblia tem muitos heróis, né? A Bíblia está cheia de heróis, né? O profeta Elias, como diz aí em Tiago 5,17, diz: o profeta Elias era um ser humano como nós. Ele orou com fervor para que não chovesse, e durante 3 anos e meio não choveu sobre a terra. Então, o profeta Elias era como eu e como você, certo? E ele orou com fervor, ele orou com fé para que não chovesse diante daquela situação que ele estava passando. E o que foi que aconteceu? Não choveu durante 3 anos e meio. Então, foi a fé de Elias que foi possível acontecer essa obra sobrenatural, né? Que as pessoas viram com os próprios olhos aquilo que aconteceu. E no livro de Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1 e 2, diz assim: a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. Essa passagem bíblica é muito bonita. Eu gostaria que vocês, se vocês não leram ainda, e mesmo aqueles que leram, leiam novamente. E é um capítulo inteiro dedicado justamente àqueles homens heróis da fé,
como é chamado nesse capítulo, certo? E que dá exemplos de vida para nós, de que eles tiveram fé e coisas sobrenaturais aconteceram na vida deles, na vida das pessoas que viveram com eles, né? Eu vou só ler algumas passagens que trata esse capítulo. Hebreus 11 e o versículo 4 diz assim: Foi pela fé que Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor do que Caim. Pela fé ele conseguiu a aprovação de Deus como um homem correto, tendo o próprio Deus aprovado as suas ofertas. O outro exemplo foi Enoque. No versículo 5 diz assim: Foi pela fé que Enoque escapou da morte. Ele foi levado para Deus e ninguém o encontrou, porque Deus mesmo o havia levado. E no versículo 6 diz: Sem fé ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Aí vem um outro exemplo. Foi pela fé que Noé ouviu os avisos de Deus sobre as coisas que iam acontecer e que não podiam ser vistas. Noé obedeceu a Deus e construiu uma barca em que ele e a sua família foram salvos. Assim, Noé condenou o mundo e recebeu de Deus a aprovação que vem por meio da fé. E o outro exemplo, que também é citado nessa passagem bíblica, é de Abraão. Foi pela fé, versículo 8, foi pela fé que Abraão, ao ser chamado por Deus, obedeceu e saiu para uma terra que Deus lhe prometeu dar. Ele deixou o seu próprio país sem saber para onde ia. Então, em todo esse capítulo, vem falando sobre vários homens de Deus e mulheres também, que através da fé eles demonstraram e provaram que é possível, né? A realização de coisas extraordinárias, de coisas sobrenaturais acontecerem na nossa vida e na vida daqueles a quem temem a Deus, quem tem fé em Deus, certo? E para finalizar, eu vou ler novamente com vocês, que aí eu vou pedir ajuda da Mabelle, se ela estiver assistindo a nossa aula hoje, para ler comigo essa passagem bíblica do livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6. E todos vocês também, agora, que diz assim: Sem fé ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Então, sem fé, nós não podemos agradar a Deus, né? Porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe. Nós já cremos que Deus existe, porque nós aceitamos Jesus como Salvador das nossas vidas, né? E é Ele que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Então, se você quer conhecer melhor, né, a Deus, você primeiro tem que crer que Ele existe, né? E aí você passa a conhecê-lo melhor e Ele te recompensa por isso. E através da fé, nós agradamos a Deus, certo? Meus queridos pré-adolescentes, meus queridos alunos, que Deus abençoe vocês. E eu só vou citar, fazer uma comparação também. Por exemplo, eu estou aqui com uma lanterna, não é? Acho que vocês estão vendo a iluminação que essa lanterna traz, né? E ela pisca também. Aí você pode perguntar, como é possível fazer isso, né? E a gente pode dizer, do ponto de vista humano, quem criou a lanterna, quem criou a iluminação através de uma lanterna, sabe como fez isso. Ela acende porque ela tem uma pilha, ela tem algumas conexões, ela tem uma lâmpada que, enfim, faz que essa luz apareça através da lanterna. Então, isso é uma coisa, do ponto de vista humano, explicável. Ela se explica, né? Quem construiu, quem fez determinadas coisas sabe como fazê-lo e como executar, né? Mas tem coisas que não se explicam, né? Como esses exemplos que nós demos da Bíblia.
a ressurreição de Lázaro, o menino que foi curado, né? E aquele livramento que Deus deu a Paulo no meio do mar, junto àquelas pessoas que estavam no barco com ele, certo? Então são coisas sobrenaturais que nós, como seres humanos, não podemos realizar, né? Só realizamos, só é possível ser realizada através do dom da fé, através da fé que nós temos, né? Como se fosse um grão de mostarda, nós somos, é possível realizar coisas impossíveis, né? E aí eu vou deixar uma tarefinha para vocês fazerem durante a semana, certo? Eu tenho aqui um rolinho de papel higiênico, certo? E outro também. Vocês vão fazer um binóculo, como se fosse uma luneta, um binóculo. E vocês vão enrolar esse rolinho de papel com um papelzinho colorido, os dois, e vão juntar, se vocês forem fazer um binóculo, e amarrar os dois. Pode ser com durex, pode ser com uma corda, um pedacinho de corda, um pedacinho de cadarço, né? Enfim, com o que vocês tiverem em casa. Então, vocês vão usar esse binóculo que enxerga o que nós não podemos enxergar com os nossos olhos, né? É como se fosse um binóculo. Nós não conseguimos enxergar, mas nós podemos ver através da fé coisas sobrenaturais acontecerem, certo? Então, como atividade prática, durante a semana vocês vão fazer esse binóculo e se lembrem que nós podemos alcançar coisas que nós não vemos com os nossos próprios olhos, né? Mas alcançamos através do dom da fé. Daquela fé que às vezes parece tão pequena, não é? Inexplicável, mas nós alcançamos coisas sobrenaturais nas nossas vidas e na vida daqueles que nos rodeiam. E isso tudo para a edificação da nossa própria vida e da vida da nossa comunhão na igreja. Então, que Deus abençoe vocês, tenham uma ótima semana e nós vamos encerrar com oração. E eu vou chamar para fazer essa oração final o Albert Davi, se ele estiver assistindo essa aula. E se ele não estiver, nós vamos todos de qualquer forma orar juntos. Vamos lá? Fechar os olhos e fazer essa oração final. Querido Deus, nós te agradecemos, Senhor, por esta aula, pelo aprendizado que tu tens proporcionado a cada domingo, através da leitura da tua palavra, Senhor, e da meditação da tua palavra. Nós te agradecemos por tudo. Nós te pedimos nesse momento que tu venhas aumentar a nossa fé, como aqueles discípulos pediram, Senhor, e que através da fé que nós temos, nós possamos alcançar coisas sobrenaturais, coisas inexplicáveis para a edificação da nossa vida e da tua igreja. Abençoa cada pré-adolescente, que eles possam ter fé que coisas maravilhosas podem acontecer na vida deles através da fé. Nós te pedimos e te agradecemos desde já, em nome de Jesus. Amém.